Eu quero começar saudando os senhores e as senhoras que vieram aqui nesta manhã para discutirmos uma agenda legislativa para 2009, num momento de muita expectativa, sobretudo no ambiente empresarial, porque são pessoas que observam o cenário local e o cenário internacional e, portanto, há muitos já perceberam as dificuldades que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Quero saudar o meu dileto amigo e companheiro da honra de ser deputado pelo Estado de Pernambuco, Dr. Armando Monteiro, agradecer por ter sido convidado para debater com tão ilustres professores, empresários e também com o meu companheiro de partido, José Eduardo Cardoso. É de Congresso. Eu vou dizer por que o meu ato falho. Vou dizer por que o meu ato falho. É porque eu queria começar a minha fala pelo fim da fala do professor Renato, que ele falou dos jovens. Eu e o José Eduardo não somos mais tão jovens, mas todos dois são pessoas que tiveram uma carreira anterior e tinham uma vida definida. Eu era engenheiro na vida empresarial e o José Eduardo Cardoso tinha um concurso. Tinha, portanto, uma trajetória vitalícia. E nós dois tivemos à disposição, professor, que é muito rara na sociedade brasileira, que nós precisamos implementar, de ter nos voltar e nos dedicar à política, que é uma atividade muito de alto risco. O Paulo Delgado, aqui, esse grande companheiro, sabe o alto risco que ele correu e que nós corremos. Tanto é por isso que eu saudei, e eu tenho muita alegria de sempre debater com o Zé Eduardo Cardoso. Não há dúvida de que eu serei o mais pessimista dos expositores, inclusive do expositor, do professor Flávio. O professor Flávio, desde julho do ano passado, eu estava no exterior em julho do ano passado, que as coisas começaram a andar muito mal, né, no sistema de hipotecas americanas, que eu previa que podia acontecer algo muito, evidentemente, muito ruim. Mas, depois de outubro, as coisas começaram a ficar muito claras. E o grande erro que cometemos no Congresso Nacional e no Poder Executivo brasileiro foi de não ter percebido, logo no primeiro momento, que a crise não era algo irrelevante. Sem querer ser ofensivo com ninguém, que não era uma coisa que chegaria apenas com uma marola no Brasil. A crise é de uma economia globalizada. Portanto, a crise vai chegar no Brasil, está chegando no Brasil. Os dados que eu tenho do frete de longo curso, da importação, é de uma queda de 50% no volume. Os dados que eu tenho para o frete de longo curso na exportação é de 30% no volume. Isso não vai ficar em branco. Claro que empresas de navegação vão quebrar. Algumas não, outras sim. Os fretes despencaram de preço. As exportações despencaram. Os senhores sabem mais do que eu que a situação é muito grave. Portanto, o primeiro item da agenda política, eu acho que já foi atingido, mas com demora. Foi o governo admitir que há uma crise. Nós não podíamos continuar nos comportando como as pessoas que recebem um diagnóstico do seu médico de que tem uma doença grave e que precisa enfrentar um tratamento rigoroso, seja químico, seja por outro processo, e que escondem de si mesmo
a realidade em que se encontra. Tanto a agenda legislativa, que eu, na véspera da eleição do presidente Michel Temer, eu fui lá levar o meu apoio a ele, e a minha primeira sugestão a ele foi de que estabelecesse um gabinete de crise no Congresso Nacional. Não é uma comissão, é algo mais do que uma comissão. É um gabinete que pudesse, primeiro que tudo, não fazer oposição, não é um gabinete de oposição ao governo do presidente Lula. A oposição se fará depois. O governo Lula está cometendo um erro de fazer a campanha agora. Não é hora nem da campanha de presidente de 2010, nem da oposição ao presidente sou candidato para 2010. Portanto, é hora de estabelecer uma agenda de curto prazo, sim, porque aprendi com um grande empresário baiano, Norberto Odebrecht, que nasceu o manual da empresa, uma grande empresa. Ele estabeleceu que a primeira coisa que se tem que fazer é sobreviver. Portanto, agora nós precisamos sobreviver. E, para sobreviver, nós temos que ter um gabinete. Nós não somos parlamentaristas, nós somos presidencialistas. O professor Renato deixou muito claro a força que tem o presidente, mas nós precisamos estabelecer um gabinete no parlamento. Disse até ao presidente Michel, se ele pudesse conversar com o presidente Sarney, fazer este gabinete misto, para que nós pudéssemos trabalhar em sintonia com a sociedade e em sintonia com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para avançarmos na questão da operação da crise. Tanto no curto prazo, nós não deveríamos ter feito o que fizemos depois da crise. Depois de estourado a crise, quando acabou a eleição do primeiro turno, o governo continuou aumentando gastos, continuou comprometendo. Eu me recordo que fui o único a subir da tribuna, quando aprovamos aumento de salário para 2008, para 2009, para 2010 e, pasmem, para 2011. E eu dizia, quem vai poder dizer se vai ter receita para pagar esses aumentos de salário? Não sou contra o aumento de salário de ninguém. Quem é contra o aumento de salário? Mas não era só o aumento de salário, era aumento de salário, aumento de cargo comissionado, aumento de cargos não comissionados. E aí, eu volto mais uma vez à questão dos jovens. Os jovens brasileiros, e eu quero lembrar do professor que estudou na França, de uma passagem de um belo livro de Stendhal, onde a sua personagem, no começo do livro, fala: pensei em ser general, sou um admirador de Napoleão. Já era depois da queda de Napoleão. Mas, na época de Napoleão, a França estava ameaçada de ser invadida. E, portanto, os generais eram muito importantes e ganharam muito dinheiro. Agora, quem está fazendo fortuna antes de 30 anos são os padres. Eu vou ser padre. O que está acontecendo com a sociedade, com a juventude brasileira, os mais talentosos, usando a linguagem dos economistas, quando numa sociedade o que leva ao poder, o que leva à riqueza é ser pirata, os mais talentosos querem ser piratas. O que acontece no Brasil hoje, claro, existem as exceções dos privilegiados, como o personagem do Se Eu Fosse Você, que tem uma família rica e, por isso, pode se dedicar exclusivamente à botânica, ou ao meio ambiente. Os jovens hoje querem fazer concurso público. Só isto. Nós estamos matando no nascedouro, desviando as vocações dos brasileiros.